Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? Bom, tem um teólogo antigo que o nome dele é Chesterton, e ele dizia o seguinte: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum, com seus filhos e seus filhos comuns. É interessante que a frase de Chesterton, ela nos remete aos valores familiares, que muitas vezes têm se perdido no decorrer do tempo, e nós percebemos que a crise que o mundo vive é uma crise constante e parece que os dias vão se tornando cada vez mais difíceis, mas é porque exatamente a crise que existe no mundo é uma crise familiar. Chesterton ele usa essa frase para estimular as pessoas a voltarem para dentro dos seus lares e realmente viverem e vivenciarem a sua família, principalmente a relação marido e mulher. Muitas situações Jesus, ele ao curar alguém, ao libertar alguém, como o gadareno, por exemplo, ele pede para que ele volte para os seus. Ele pede para que ele volte para sua casa e conte para os da sua casa o que ele fez por eles. Assim Jesus também fez com a mulher samaritana. Então, o que nós precisamos compreender é que a crise que nós estamos vivendo no mundo, crise de valores, há muita deslealdade, não há compromisso, não há convicção de valores presente na vida das pessoas, as pessoas são egoístas, são muito ensimesmadas, e isso se reflete de uma maneira geral em toda a sociedade. E veja, eu penso muito no que Denzel Washington fala, quando ele é questionado sobre questão de racismo, essas coisas todas. A pergunta que ele sempre faz é: onde estão os pais dessas crianças? Onde estão os pais desses adolescentes? Que muitas vezes são formados com a ausência paterna, com a família totalmente destruída, e isso se transforma, né, num agente reprodutor de tragédias, porque aquilo vai influenciar na formação da pessoa e ela vai gerar essa má influência, muitas vezes, se não for tratada por Deus, na vida dos seus filhos, e isso acaba se tornando uma reprodução constante. Veja, no Brasil nascem anualmente em torno de 2 milhões e meio de recém-nascidos. Desse total, em torno de mais ou menos 50 mil são registrados sem o nome de seus pais. Mas perceba, mesmo os que são registrados com o nome dos seus pais, quantos deles têm de fato seus pais presentes? Veja, hoje nós vivemos uma crise masculina da figura do homem, em que o homem ele tem aberto mão ou muitas vezes tem se omitido da sua posição, da sua figura, mas isso talvez seja muito em função de todo esse contexto de coisas que foi se multiplicando ano a ano, em que os pais têm se tornado ausentes, têm abandonado a sua companheira e muitas vezes pior, eles abandonam a sua companheira mesmo estando debaixo do seu teto, por não assumir a sua posição e o seu compromisso. Por isso Chesterton, ele evoca essa responsabilidade tanto do homem como da mulher para voltar para suas casas, viverem as suas famílias e cada um assumir o seu papel. Nós precisamos entender que o homem e a mulher são diferentes, cada um tem o seu papel, mas o homem tem uma figura extremamente importante em todo o contexto desta realidade. O homem, ele tem que ser o protetor, o homem ele tem que ser o provedor, o homem ele tem que ser, e muitas vezes não é só uma questão financeira, mas é provedor emocionalmente, né? Muitas mulheres têm o seu marido que talvez compre tudo que necessita para dentro de casa, mas a sua pessoa é totalmente ausente da vida dela e da vida dos seus filhos. E isso vai gerando todo um contexto de situações. A crise que nós vivemos hoje é uma crise familiar. A sociedade, a igreja, o trabalho, as vidas profissionais, elas só serão refeitas e refeitas da forma correta quando nós voltarmos para os nossos lares e vivemos a vida que Deus
queria que nós vivêssemos. Então, quando a Bíblia diz assim, deixará pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne, talvez isso se caracterize muito nessa frase em que Chesterton fala, ou seja, é simplesmente viver a vida de Deus na nossa vida. E qual é a vida que Deus quer que eu viva? É que eu volte para o meu lar, conviva com a minha esposa e viva a minha família. Isso tem que ser resgatado, os valores têm que ser resgatados em nossa vida, valores familiares, valores afetivos, e isso vai se refletir automaticamente nas nossas relações. Por que as pessoas têm dificuldade de relacionamento? Muitas vezes até mesmo da igreja, porque não consegue se relacionar a partir do seu lar. Então, se não consegue aprender em casa, não vai fazer na rua, não vai fazer na igreja, não vai fazer na escola, não vai fazer no trabalho. Nós temos que readquirir esta vida que Deus nos propôs, para que a partir do nosso lar, sendo uma célula de transformação e de crescimento, nós possamos reproduzir na nossa vida cotidiana, seja na igreja, seja no trabalho, seja na sociedade, seja na escola, seja onde for, porque lá no nosso lar nós aprendemos. Os nossos filhos, eles precisam aprender a partir de casa. Hoje vivemos uma realidade em que as escolas têm dificuldades com muitas crianças, mas se você parar para perceber, é algo que foi perdido dentro dos lares. O tempo é agora, o tempo é esse. E não vai mudar necessariamente com algumas situações que possam acontecer na sociedade. A igreja precisa ensinar, a igreja precisa dizer, volte para sua casa, viva a sua família, e a partir daí, aí sim, você reproduz tudo que você vive lá, aqui fora, porque esta é a vontade de Deus. Pense nisso. Deus abençoe você.